para fazer com que o seu tempo, a sua realidade espiritual, toda a graça profunda desse tempo seja realizada na nossa vida nesse tempo, nessa Semana Santa. E por isso nós estamos aqui reunidos. Queridos, hoje, nessa segunda-feira, nós abrimos a Semana Santa com um texto do Evangelho muito bonito, segundo São João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi em Betânia, onde morava Lázaro. Lázaro é aquele amigo de Jesus, o qual há poucos domingos nós vimos no relato do Evangelho o próprio Jesus o ressuscitando. E uma coisa muito bonita que fica para nós sobre esse Evangelho é o fato de Jesus ter não só ressuscitado Lázaro, mas, assim como nós na nossa vida, podemos sim ter uma vida nova, mas podemos ainda ficar aprisionados às realidades do passado. E por isso, ainda dentro do sepulcro, já fora do sepulcro, Jesus não só pede que ele saia dele, mas pede que também ele seja desamarrado para que continue uma vida nova, uma vida ressuscitada, uma vida transformada. Uma vida tão nova que pudesse ser testemunha desse próprio Evangelho que nós ouvimos hoje. Ofereceram ali a Jesus um jantar. O povo judeu gostava muito de celebrar, gosta muito de celebrar. Jesus gostava muito de estar com os seus amigos. Porém, assim como no nosso tempo, Jesus, mesmo gostando de estar com os seus amigos, nós não podemos cair na ilusão de pensar que todos aqueles que estão ao nosso redor de fato são. E ali, Maria então toma quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro para ungir os pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos. Vejam, queridos, aqui é um gesto de entrega muito profundo. Juntar esse perfume ao longo da vida era aquilo que havia de mais precioso, de mais caro. E esse mesmo perfume era para ser utilizado numa ocasião muito mais importante que não fosse aquela. Porque Jesus já era de casa. Jesus já estava com os seus amigos. Jesus já estava naquele lugar onde de fato ele ia festejar com os seus amigos. Porém, a casa inteira naquele momento ficou toda perfumada, como nós limpamos quando nós limpamos a nossa casa e utilizamos aquele perfume que a gente gosta, tem um negócio que se coloca, que as pessoas gostam, o difusor, e a casa fica perfumada, maravilhosa. Inclusive, indico, tá? Para a gente poder, nessa Semana Santa, a gente sentir o odor daquilo que Jesus nos chama a viver nesta Semana Santa. O odor da santidade, o odor da fidelidade, o odor da entrega, esse perfume da entrega. Enxugar os pés de Jesus com os cabelos é não só um gesto de humildade, mas é um gesto também de serviço, de puro amor, e que, para alguns olhares, isso pode ser algo muito exagerado, como Judas, quis justificar que esses comportamentos, esses gestos de Maria, fosse muito exagerado. De um lado, a gente percebe aquele perfume agradável do serviço, do verdadeiro amor, que entrega livremente, que não se preocupa com gasto, que não se preocupa o que vai fazer depois. A única preocupação de Maria era servir porque amava, era entregar tudo porque amava, era estar presente porque amava aquele amigo, amava Jesus, amava estar do lado dele, amava servir a ele. Por outro lado, ao nosso lado também, não só tem essas pessoas que servem por amor, mas existem pessoas que são como Judas. Não só ao nosso lado, mas também nós podemos nos comportar como Judas. Então Judas falou, Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar Jesus: por que não vendem esse perfume? Ele é muito caro. Por que então não vendem esse perfume por 300 moedas de prata? É muita coisa para dar aos pobres. Só que vocês acham que Judas queria mesmo cuidar dos pobres? Coisa nenhuma. Não só no tempo de Jesus, mas também no nosso tempo, muitos usam o mesmo discurso para ficar rico, ou para arrancar vantagem de alguma maneira. E por isso que Jesus ele precisa ser categórico, porque no versículo 8 ele diz: pobres sempre os terei convosco, quanto a mim, nem sempre tereis. Então deixa ela fazer o que tem que ser feito. Não podemos nos deter a discursos, porque os discursos passam. Não podemos nos deter a tantas ideologias, porque elas também vão passar e elas podem ser cada vez mais fraquejadas. Judas falou assim, não porque ele estava preocupado com os pobres, porque nunca esteve. Ele sempre ficou preocupado consigo mesmo. Ele sempre ficou preocupado com o controle.
ele sempre ficou preocupado com bens materiais, com retorno, com garantias. E esse não é só um comportamento de Judas, mas diante dessa realidade, de tantas outras na nossa vida, nós podemos cair na mesma tentação de ousar pensar que nós estamos justificando até por uma boa causa, só que no fundo a gente sabe que não é boa causa. Na verdade, a gente só está querendo esconder, camuflar muitas outras camadas escondidas. Por um discurso bonito, vou cuidar dos pobres, não é coisa nenhuma. A gente finge que está enganando, a gente finge que está acreditando e você finge que está enganando. Na verdade, aquele discurso é para encobrir erros, encobrir questões de caráter, encobrir questões espirituais e religiosas também de fidelidade. Judas aqui não estava para o seu amigo Jesus. Judas aqui estava por interesse, por controle, por querer dominar, por querer tomar o controle das coisas, das situações, como muitos de nós. E nessa semana, queridos, diante dessas duas realidades, nós precisamos escolher que tipo de comportamento a gente vai ter nessa Semana Santa. Ou dessa mulher, Maria, amiga de Jesus, que se entrega e oferece todo o seu amor, todo o seu serviço, tudo aquilo que tem para o Senhor, sem deter nada. Não, isso aqui é o que eu tenho de mais precioso, isso aqui eu não vou entregar não, deixa aqui comigo. Numa outra ocasião, ou nós vamos nos deparar ou nos comportar como Judas, que tudo reclama, tudo implica, tudo dá motivo para não contemplar aquele momento, não estar presente, inserido naquele momento. Muito pelo contrário, está muito longe, perdendo a oportunidade de contemplar aquela entrega de Jesus e aquela entrega daquela mulher, perdendo a oportunidade de estar ao redor dos verdadeiros amigos de Deus, que souberam, que entenderam, compreenderam o verdadeiro sentido de entrega. Que nós, queridos irmãos e irmãs, nessa semana possamos discernir, já nesse primeiro dia, não só com grandeza de coração, mas com humildade, o que nós queremos fazer, como nós queremos nos comportar nessa semana. Ou como Maria, aquela que se entrega, aquela que está a serviço, aquela que quer fazer tudo pelo Mestre, aquela que reconhece que Jesus é o seu único e verdadeiro Senhor, e por isso não cansa de servir, não cansa de estar perto, não cansa de oferecer tudo, entregar tudo. Ou nós vamos nos comportar como Judas, que sempre quer ter vantagem, quem quer sempre deter as coisas, nunca quer uma entrega completa. Peçamos a Jesus que acolha todas as nossas intenções nessa Santa Missa. Peçamos também a sua mãe Maria, que interceda por nós para que possamos, como ela, ser fiel, acompanhando Jesus em cada passo dessa semana, onde vamos contemplar a dor, mas também a ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.